Olá, tudo bem com vocês, meus irmãos? Graça e paz, melhor noite, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui junto com meus irmãos, tá? Para juntos começarmos a nossa meditação, crescimento espiritual na graça e no conhecimento da palavra de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, tá bom? Tenho certeza que Cristo Jesus, nesse exato momento, ele há de dar um entendimento para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Meus irmãos que já estão aí comigo na live aí, pode ficar à vontade, pode comentar, vocês podem compartilhar e tenho certeza que Cristo ele vai falar muito e muito forte aos nossos corações. De antemão quero me apresentar meus amados irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é João Rodrigues, tá? Pregador do Evangelho da Graça, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante sobre o dom de língua, né? É um assunto polêmico, mas com muita eficácia para que nós que temos a mente de Cristo sabemos entender. Então, meu amado irmão, irmã, você que vai acompanhar comigo nesse exato momento essa live, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e juntos acompanhasse comigo nas Escrituras Sagradas, tá bom? A palavra do Senhor. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que eu já prego o Evangelho da Graça há 3 anos, para a honra e glória de Cristo ressuscitado. Fiquei 12 anos no sistema religioso e não aprendi nada. Aprendi errado e ensinava errado. Mas louvo e engrandeço a Cristo Jesus, que há 3 anos atrás ele me libertou do sistema religioso. E hoje eu prego o Evangelho da Graça com amor, com carinho e com respeito aos demais irmãos e aos eleitos, tá bom? E você que é do sistema religioso, que entra nas minhas lives e comenta coisas que não faz sentido, eu quero que você fique à vontade nessa live. Você que é do sistema religioso, abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse tema sobre o dom de língua. O que de fato é o dom de língua na Bíblia Sagrada. Então, por que eu falo que você tem de ter a sua Bíblia no lado para acompanhar comigo junto às Escrituras Sagradas? Para que você veja as verdades de Cristo Jesus. E eu quero começar nesse exato momento esse assunto lembrando aqui um capítulo e um versículo do livro histórico de João, que Jesus no tempo de sua carne, ele disse assim, João capítulo 8 e versículo 32, lá ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta a mente do homem é a verdade que liberta. E essa verdade, ela só passa a ser executada na minha mente, no meu intelectual, quando eu verdadeiramente me entrego à verdade. Quem é a verdade? É o Cristo ressuscitado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, a graça, o evangelho genuíno te tira do sistema religioso e passa verdadeiramente a entender o que é o evangelho da graça. Tá bom? Meus queridos, amados irmãos, compartilhe essa live para que todos os seus amigos, suas amigas, grupo de WhatsApp, Facebook, enfim, aonde você puder comunicar, comunique as pessoas. Então, de fato, o que é o dom de língua na Bíblia Sagrada? O dom de língua é idioma, é dialeto, é pronúncias, é cultura, é línguas de outras nações, ou é o dom de língua, essa arneira que esse sistema religioso falam por aí, principalmente os pentecostais. Vamos descobrir nas Escrituras Sagradas? Então vamos começar. Qual é o texto base para a nossa meditação nesse exato momento? Está em Atos dos Apóstolos, é conhecido o capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Eu estou com uma Bíblia em minha mão, tá bom? Eu quero que você também acompanhe na sua Bíblia. Porque as pessoas muitas das vezes elas querem falar do assunto, principalmente o sistema religioso. Quer falar de um assunto, não tem compromisso com a palavra, não estuda as escrituras, não examina as escrituras. E uma coisa, só mostrar na Bíblia não é o suficiente. Você tem de mostrar nas escrituras sagradas o texto e o contexto daquilo que você está lendo. E dar a explicação correta para o seu próximo. Tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos lá.
Vamos correr nas Escrituras Sagradas. Esse assunto hoje vai dar o que falar, meu amado irmão. E eu tenho certeza que vai ser longa essa live, tá bom? Então, os que gostam de Bíblia, vai ficar comigo até o final, tá bom? Para nós entendermos de uma vez por toda o que de fato, o que é o dom de língua na Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 1 em diante, né? Vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Eu acredito que você já está com a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo a leitura. Eu aconselho você a acompanhar comigo a leitura e usar bastante a gramática. O livro de Atos dos Apóstolos não é o Evangelho da Graça. É considerado como um livro histórico. É um livro que o Dr. Lucas escreveu, os atos, as atitudes dos apóstolos. E dentro desse conceito, eu vou mostrar aqui para você o que é o dom de língua. Tá bom? Vamos lá. Olha o que diz no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Acompanha comigo. Se você não gosta de ler a Bíblia Sagrada, preste muito bem atenção na minha fala, mas eu aconselho você a acompanhar para depois não dizer que eu estou inventando. Nós, pregadores da graça, gostamos de pregar mostrando nas Escrituras. Certo? Vamos lá. Diz assim: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E o 2 diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vestidos por eles, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme que o Espírito lhe concedia que o falasse. Preste muito bem atenção. Quem estava aqui reunidos em um determinado lugar? Os discípulos e aquele povo, o judeu que acreditou em Jesus. E quando ele estava ali reunido, tá, naquele dia, o que é? Primeiro eu preciso explicar para você o que é o Pentecoste. O Pentecoste era um evento, uma festa que os judeus faziam depois da Páscoa. Eles faziam um evento chamado a Festa do Pentecoste, ou Dia do Pentecoste. Então Jesus, antes de subir, ele diz assim, para os seus discípulos ir para Jerusalém, para ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido-vos de poder, certo? Então eles vão, e eles ficaram ali em Jerusalém para a festa do Pentecoste. Então o que é a festa do Pentecoste? Depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, eles comemoravam uma festa chamada Festa do Pentecoste. Por isso que 5 vem de penta. Então 50 dias é relacionado, por isso que recebeu o nome, a Festa do Pentecoste. Certo? Então eles estavam ali, os discípulos estavam ali reunidos e o Espírito Santo, né, vai descer sobre eles. Olha o que me chama a atenção aqui. Na continuação do texto, o versículo de número 5 diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus. Quem estava habitando em Jerusalém? Judeus. Homens religiosos e de todas as nações que estão debaixo do céu. Presta atenção. Estava habitando em Jerusalém judeu, religiosos e de todas as nações que tinha debaixo do céu estavam ali, presente naquele evento, na festa de Pentecoste. E eles começaram a falar em outras línguas. Quem começou a falar? Os discípulos com os que criam. Tá bom? Presta muito bem atenção. O versículo 6 diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão
e estava confusa, porque cada um os falava na sua própria língua. Então, o que eu quero explicar aqui para os meus amados irmãos? Lá na frente do texto você vai ver que ali tinha gregos, tinha as pessoas de diversos outros lugares. E quando eles viram os discípulos, os que creram em Jesus, falar em outras línguas, eles ficaram confusos. Quem ficou confuso? Aquelas pessoas que não estavam na festa de Pentecostes, mas também estavam lá apreciando aquele evento. E quando viu que os discípulos falavam em outro idioma, em outro dialeto, na sua própria língua, daqueles que o visitavam, eles ficaram abismados, ficaram confusos. Então eu estou lendo com clareza, com paciência, para você entender que aqui não tem nada a ver com essas línguas, com essas besterol que são faladas hoje nos templos feitas por mão de homem pelo sistema religioso. Eu quero que você entenda que nessa passagem aqui fala de idioma. E você vai já confirmar essa verdade comigo na continuação da leitura. Na continuação diz assim, o versículo de número 6, vou dar a leitura completa para você entender junto comigo, tá bom? E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e se estavam confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Olha, aquele povo que estava visitando ouviu os discípulos, né, as pessoas que criam Jesus, falar nos seus próprios idiomas, nas suas próprias línguas. E no versículo 7 diz assim, e todos pasmam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, porque não são Galileu todos esses homens que estão falando? Então aquele povo que não era galileu, que não era um judeu, eles estavam admirados e dizendo assim, ué, mas eles todos não são galileu? Por que eles estão falando no nosso idioma? Por que eles estão falando no nosso dialeto? Por que eles estão falando na nossa própria língua natural? É por isso que eu estou lendo o texto devagar, para você entender. Em que momento aqui que vai entrar essa língua que esse pessoal tanto fala aí nesse sistema religioso, que eles não conseguem explicar? Aqui, meu irmão, não é línguas estranhas. Aqui não é essa linguaiada que não tem sentido nenhum. Aqui é idioma. É tanto que o texto vai continuar dizendo. Olha que coisa linda. O versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos. Então, o povo, os gregos, os persas, os pessoal que estava ali, que não eram galileu, que não eram judeu, ouviu os galileu, aqueles homens galileu, falar na língua deles, e eles se admiraram, na sua própria língua, da sua cidade, no seu próprio idioma. Entendeu? Não tem nada a ver, meu irmão, aqui com esse dom de língua que eles falam aí, que eles não sabem explicar. Aqui é idioma. Não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é idioma, é dialeto, é falar na sua própria língua. Entendeu? O versículo 9 vai dizer assim, o versículo 9. Partos, olha aqui, vamos descobrir quem eram as pessoas que estavam nesse evento e que viram os galileus falar nos seus próprios idiomas. Estava quem? Estavam os patos, medos, elamitas e os que habitam na Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia, Panfilha, Egito, aperta da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélios. Esses homens aqui, todos esses homens aqui que assistiram o evento da festa do Pentecostes, eles ouviram aqueles galileus, aqueles homens, falar nos seus idiomas, no seu dialeto, na sua própria língua, e eles se maravilhavam com aquilo ali, porque os galileus falavam das grandezas do Senhor em outro idioma, na sua própria língua. Então, eles, para ser galileu, era para falar uma língua da Galileia, era para falar, eles sendo judeu, era para falar a língua dos judeus. Mas Deus, através do Espírito Santo, colocou naqueles homens
o idioma da língua dos outros, e os outros ficaram maravilhados. De início eles ficaram confusos, mas depois eles começaram a entender. Nossa, esses galileus, esses homens galileus, que são todos galileus, estão falando na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Que maravilha! Vou só fazer aqui uma comparação aqui para você entender mais ou menos. É como se viesse, um exemplo só, um judeu de lá de Israel para cá, para o Brasil, e de repente começasse a falar para mim das grandezas de Deus no meu idioma, no meu português. Eu ia me maravilhar, porque esse homem, esse judeu, não tinha estudado o seu idioma, o meu idioma, que é o português, mas eles falaria para mim as grandezas de Deus no meu próprio idioma para mim entender. Então é por isso que lá na frente a gente vai aprender mais, que o apóstolo Paulo fala que o dom de língua é para os infiéis e a profecia é para os fiéis. E aí a gente vai entender beleza sobre isso aí. Aqui tem muita coisa para nós hoje, meu irmão. Te prepara que vem chumbo grosso. As escrituras sagradas afirmam que não existe esses dons que aí o sistema religioso fala. Que eles falam, não tem intérprete, não existe essa coisa, esse falatório, essa forma de como eles dizem, labassunga não sei o que, e labacica. Eles não sabem nem o que eles estão falando, isso é baboseira, isso como é que eu posso dizer? Essas coisas aí, eles não sabem nem explicar eles mesmos, não sabem nem de onde que vem. Mas a Bíblia aqui fala de idioma, é de idioma que as escrituras falam. Continuação da leitura, vamos ver o que está dizendo aqui. O versículo 11. Credes e rabeis, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Olha aí. Eles, aqueles homens, ouviram os galileus e judeus falar das grandezas de Deus na língua deles. Você está entendendo? Aqui fala da própria língua da pessoa, do seu idioma. É idioma, igreja. É idioma. Aqui é idioma. Dom de língua é idioma e ponto. Final. Não tem essa. Tá entendendo? Isso é muito bom. Você vai compartilhando aí, meu irmão, minha irmã. Quanto mais que você compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, é melhor ainda, tá bom? Então, vamos crescer mais em graça e conhecimento. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 10. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Você que gosta de examinar as escrituras, crescemos em graça e em conhecimento. Vamos junto comigo aqui, crescendo em graça e em conhecimento. Vai ser muito bom para nós, né? Nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos estar sempre ter contato com as escrituras para poder pregar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, que é puro, que não tem fermento, tá bom? Capítulo 14, versículo de número 10, da palavra de Deus. Vamos lá? O que diz? Vamos lá. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. O que o apóstolo Paulo está querendo passar aqui para a congregação, para a igreja aos Coríntios? Que há diversos tipos de vozes no mundo, mas todas elas têm um significado. É por isso que lá no Atos dos Apóstolos, os galileus, os judeus falaram, né, em outras línguas, no idioma do pessoal, mas todos eles entenderam. E tem de ter um significado, tá bom? Na continuação do versículo 10, vou ler até o versículo de número 21, diz assim, até o 22, diz assim no versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, a pessoa não entende, não vai entender, entendeu? Então, por isso que tem de ter um significado. Senão, não vai funcionar, meu irmão. O versículo 12 diz assim: assim também vós, como desejai-vos dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Versículo 13. Porque isso o que fala em língua desconhecida, orem para que possa interpretar.
Eu quero só aqui fazer uma correção rapidinho para o meu irmão, para os meus irmãos que estão assistindo, e na sequência eu vou explicar o que o apóstolo Paulo quer falar aqui no versículo de número 13. Quando você vê na Bíblia Sagrada línguas estranhas ou língua desconhecida, no original, no grego, não existe línguas estranhas, existe só línguas, língua. Não existe línguas desconhecidas, só existe língua. No original é língua. Entende? Mas como a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que é um padre, ela tem algumas traduções que já estão corrigidas, que já estão certas, que não tem mais esse negócio de línguas estranhas ou língua desconhecida. Isso não existe, isso foi um acréscimo, isso foi alguém que o adulterou, que o colocou, que o acrescentou. Mas o correto no versículo 13 é mais ou menos assim, a pronúncia. Por isso, o que fala em línguas, tire esse desconhecido, o que fala em línguas, orem para que possa interpretar. Então preste muito bem atenção. Se a pessoa quer falar em língua, quer falar em outro idioma, ela tem de orar para o interpretar. Você está entendendo? Porque qual é a edificação que traz para uma igreja se o dom de língua é para os infiéis, é para os que não conhecem a palavra de Deus. E a profecia é para o que conhece. E lá na frente a gente vai ser a verdade. Vai conhecer essa verdade. Então, quer falar línguas, outros idiomas? Orem para que possa interpretar. Para que edifique a igreja. O versículo 14 diz assim: porque se eu orar em línguas desconhecidas, lembra que eu falei, né? Se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, se eu orar em línguas, Deus sabe do que eu estou falando, porque Ele conhece todos os idiomas, todos os dialetos, até porque foi Ele que o criou, os idiomas. Mas a minha mente ela fica infrutífera, não vai frutificar nada, ninguém não vai. Então eu tenho de orar com entendimento, tenho de saber o que eu estou falando para que haja uma edificação. O versículo de número 15. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, sempre que nós oramos com o espírito, sempre tem também de orar com entendimento. Não tem como, meu irmão. É por isso que o nosso culto ele é racional. Em Romanos capítulo 12 fala que o nosso culto ele tem de ser racional, tem de ter entendimento, tem de saber o que nós estamos falando, o que estamos executando dentro do Evangelho da Graça, tem de ser de uma forma com pureza para saber o que está falando, para não enganar as pessoas, para não ultrapassar, para não mentir para as pessoas. Há quanto tempo o sistema religioso vem enganando as pessoas aí? As pessoas começam a orar, falar nessas línguas aí do sistema religioso, a gente não vê o intérprete, a gente pergunta o que eles estão falando, nem eles mesmos sabem responder. Aquilo ali é só carnalidade, meu irmão, é emocionalismo, aquilo ali não tem nada a ver com o que as escrituras falam. As escrituras falam de idioma, não tem nada a ver com essas línguas que eles dizem, que a língua dos anjos. Lá para frente a gente vai estudar mais sobre isso aí. O versículo de número 16, de outra maneira, se tu bem quiseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Ou amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz. Então, o indouto não vai entender se você começar a falar língua. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos reunidos em um determinado lugar. Todos nós somos brasileiros. Chega alguém falando alemão nessa reunião e começa a ministrar as grandezas de Deus em alemão para nós. E não tem no meio de nós nenhum que possa interpretar. Nós conhecemos só o idioma português, que é a nossa língua. Será que nós vamos entender a linguagem daquele alemão? Não, é isso que o apóstolo Paulo está falando para os Coríntios.
Falou, olha, todos aqui conhecem uma língua. Por que vocês querem se engrandecer e falar em outros idiomas? Já que vocês querem falar em outro idioma, em outra língua, tenha um intérprete para que haja edificação. Caso não, para que fazer isso? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Então, o foco é entender, meu irmão. É entender as escrituras. Versículo 17. Porque realmente tu dás bem a graça, mas o outro não é edificado. Então, se um exemplo, estou dando exemplo, tá, meu irmão? Então, se um alemão ele está ministrando ali em alemão, ele vai ser edificado, vai entender. Mas o outro que não entende, eu que não entendo, que só falo português, eu vou ser edificado em quê? Em nada, porque eu não tenho entendimento para entender que ele está falando em alemão. Eu não estudei, eu não conheço essa língua. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Tem de ter um intérprete, tem de ter alguém que possa traduzir, que possa interpretar para mim falar o que aquele alemão está tentando passar para mim, para que eu possa ser edificado. Complicado, né? O 18 diz assim, dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Dou graça ao meu Deus que falo língua a mais do que vocês todos. Mesmo o apóstolo Paulo falando mais línguas, mais idiomas, ter mais conhecimento de que aqueles irmãos em Corinto, ele não se engrandecia e a prioridade ele dava para o entendimento, uma pronúncia explicativa. Ele poderia falar diversos idiomas, diversas línguas, mas ele não. Ele diz, olha, eu falo mais do que vocês. Mas o que ele vai dizer no versículo 19? Olha que coisa. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possam também instruir os outros, do que dizer 1000 palavras em línguas desconhecidas. Tá vendo? Então o apóstolo Paulo, meu irmão, ele preferia falar 5 palavras no seu idioma, no entendimento, que os irmãos pudessem entender, para que se edificasse, de que falar 1000 palavras em outro idioma. E os irmãos não iam entender. Então, quando nós chegamos hoje dentro do sistema religioso, o que a gente mais vê são as pessoas falando essas coisas que eles dizem que é mistério, que eles não sabem nem o que é isso, que lá na frente eu vou entrar nesse assunto. Eu quero só abrir aqui um parente. A gente chega nesses tempos feitos por mão de homem, onde eles dizem que lá é igreja e não é igreja, porque a igreja somos nós, o Espírito Santo habita em nós, e eles começam a falar essas baboseiras. A gente se edifica? Não. Por que não edifica? Porque não tem entendimento. Até porque primeiro eles erram, que eles dizem que aquilo ali é de Deus, e não é de Deus, é carnalidade, emocionalismo. É emocionalismo. Porque a Bíblia trata de idioma. Não existe essa língua que eles falam aí. O pentecostal, os evangélicos falam aí, isso não existe. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo aqui aconselha que é melhor você falar 5 palavras no nosso idioma, que fala de idioma. De idioma, para que a gente entenda, de que falar 1000 palavras em outras línguas. E não entende. Né? Por isso que as pessoas, a gente pergunta para esse pessoal aí, e quando vocês falam isso, que vocês entendem alguma coisa? Não, porque é mistério de Deus. Que coisa, que grande mentira desse pessoal, né? Precisa estudar a Bíblia, meu irmão, bastante, para poder parar de estar enganando as pessoas. Vamos dar continuidade aqui na leitura. O versículo de número 20. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, indouto no entendimento. Versículo 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. O apóstolo Paulo está dando aqui um lembrete de uns que estava escrito na lei de Moisés, parece que é lá em Isaías, que o Senhor falaria aquele povo através de outras línguas, né? Então, isso aconteceu aonde? Isso aconteceu lá no Atos dos Apóstolos, mas mesmo assim as pessoas não acreditariam. E eu preciso explicar aqui, abrir um parênteses, explicar uma coisa para os meus irmãos,
que quando Cristo Jesus vai na cruz do Calvário, que ele é crucificado, automaticamente ali, espiritualmente, presta atenção na minha fala, espiritualmente, Jesus Cristo, ele já automaticamente nos batiza com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Espiritualmente, quando chega com 50 dias depois, no dia da festa do Pentecoste, a descida do Espírito Santo desce sobre todos. E aí a manifestação vem e as pessoas vê. As pessoas que estavam presentes naquele evento vê as manifestações, aqueles irmãos galileus, judeus falando em outros idiomas. E o povo se maravilhava. Então, o batismo com o Espírito Santo, você recebe quando? Quando você crê. A partir do momento que você crê no Espírito Santo, automaticamente você é batizado, você é selado com o Espírito Santo. Entende? Eu quero que você entenda essa verdade de Cristo Jesus. O versículo de número 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. As línguas, meus amados irmãos, os idiomas, o dialeto, o nosso idioma, não é para os fiéis. É para os infiéis. É por isso que em Atos dos Apóstolos, os galileus, os judeus, eles falaram em outros idiomas, para que aquele povo viesse a acreditar nas verdades, nas grandezas do Senhor, na grandeza de Cristo. Eu vou ler novamente o versículo com você de novo. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Então essa língua, esse idioma, quando ele tem de ser falado com entendimento, para que os infiéis entendam. Vocês estão entendendo? E o que é para os fiéis? Olha o que diz aqui na continuação do versículo. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia, a fala, a edificação, o explanar do evangelho da graça, isso é para o fiel, porque já entende, já tem uma edificação. Então, imagine se você, um exemplo, Deus te leva para te pregar na África, é um exemplo, e tu começa a falar o idioma deles lá, eles vão se maravilhar, tu está falando das grandezas do Senhor para eles. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Então a Bíblia sempre falou aqui de idioma, meu irmão. Esse negócio de dom, de línguas estranhas, desconhecidas que eles falam aí, isso não existe, meu irmão. Isso é invenção do sistema religioso. Isso é invenção de pessoas que não têm o que fazer. Falta de conhecimento da palavra do Senhor. Aqui fala de idioma, de dialeto. Eu estou lendo com calma, com paciência para você entender. Vamos ver se tem mais versículo aqui para nós crescermos em graça e em conhecimento. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 36, se não me falha a memória. Vamos ver o que está escrito nas Escrituras. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 36, diz assim. É forte. Ô, glória. É isso? Atos capítulo 9, versículo 36. Capítulo 9, 36 da palavra do Senhor, que está em Atos, livro histórico. Diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Doca. Esta está cheia de boas obras e esmolas que fazia. Eu quero explicar aqui o assunto sobre traduzir. Traduzir é o mesmo que interpretar. A diferença é muito pouca. Então, o que o escritor aqui está tentando passar sobre essa mulher? O nome dela em aramaico, o nome dela era chamado de Tabita.
mas foi traduzido para o grego. E no grego era docas. Vocês estão entendendo? É só para entender que a Bíblia sempre está falando de idioma e nunca está falando dessas coisas aí que o sistema religioso fala. Eu creio que você está entendendo a palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Então, o que acontece? Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, vamos voltar lá no versículo, pegar aquele mesmo versículo que nós estávamos estudando, tá? Porém, nós vamos pegar do começo, para a gente entender, porque talvez você esteja até questionando, mas por que ele pegou lá do 10 para frente? Calma, que a gente vai estudar com calma, com paciência, e nós vamos entender tudo aqui, tá bom? Sem pressa. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1, diz assim: segui a caridade, em outras traduções fala, segui o amor. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia. O apóstolo Paulo aconselha a igreja de Corinto, e isso serve para nós também, que somos pregadores da graça, que vivemos a nova aliança, e o evangelho que o apóstolo Paulo escreve para o gentio também serve para nós. Então ele aconselha nós procurarmos com zelo, né, os dons espirituais, né, mas principalmente o de profecia. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou professando a palavra do Senhor. E quando eu digo de profecia, eu não estou falando, que Deus me revelou. Isso aí é carnalidade. Isso aí que inventou foi o sistema religioso. Nós esclarecemos, levamos para as pessoas a profecia das Escrituras, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, quando eu e você abre a boca e fala das grandezas de Cristo, do Cristo ressuscitado, eu estou profetizando as bênçãos do Senhor, levando a clareza na mente dos eleitos de Cristo Jesus. Então, nós estamos pronunciando. Pronunciar vem de profetizar. Então, nós estamos profetizando as bênçãos que, de fato, foram concretas já em nossas vidas de antemão. Então, procurai-vos com zelo. Em vez de procurar, Paulo está falando para não procurar os dons? Claro que não é isso. Mas preferência é o de profecia. Entende, meus amados irmãos? Vamos lá. O versículo 2 diz assim, de 1 Coríntios, capítulo 14. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. É aqui que o sistema religioso quer aplicar a tese deles. É fácil aplicar isso aqui sem contexto, mas com o contexto as coisas mudam. Ele diz, João, agora a gente explica isso para nós. É simples. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos em Corinto. Porque o que fala em línguas, já aprendemos que línguas é idioma. Esse desconhecido aqui não existe no original no grego. Eu expliquei para os amados irmãos. Tá bom? Então, porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Então, se eu chego e vou falar o meu idioma no meio dos franceses, eles não vão entender. Então, para quem eu estou falando aquilo ali? Eu estou falando com Deus ou para Deus. Por quê? Porque só Deus que vai entender o meu idioma. Porque Deus, além dele me entender o meu idioma, o português, ele que criou todos os idiomas. Então, os franceses, eles não iriam entender. Por isso que eu falo a Deus, em espírito. Porque Deus é espírito. E mistério. Por que mistério? O que significa a palavra mistério? Meu irmão, até enquanto você não sabe uma coisa, aquilo é mistério para aqueles que não sabem. Quando você aprende aquilo que era mistério, deixa de ser mistério. É isso que o texto está querendo dizer.
E não tem nada a ver dessa coisa mirabolante, labacica, e labassunca na bacia, aquelas coisas. Meu amigo, para com essa baboseira, com essa mentirada. Isso não faz sentido, isso não está na Bíblia, meu irmão. O que está na Bíblia é dom de língua. E o que é dom de língua aqui? É idioma, meu irmão. É idioma. Está claro nas Escrituras. Hã? Olha lá. Continuação. No versículo 3, né? Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. Tá entendendo? Então o dom de profecia é muito mais importante. Por quê? Porque o dom de profecia ele traz com que você o quê? Traz edificação, traz consolação, traz exortação. Tudo isso traz. É o que eu estou fazendo aqui. Nesse exato momento eu estou profetizando. Você está entendendo. Então, se você está entendendo o Evangelho da Graça, o que está sendo pregado nesse exato momento, é porque você está sendo edificado, você está sendo edificada, você está sendo consolado. Por quê? Porque o dom de profecia é muito maior. O que adianta eu falar aqui em alemão você não entender? Eu falar em hebraico você não entender? Eu falar em grego você não entender? Falar em chinês você não entender? Então eu prefiro falar o que está de fato com mais clareza, com mais entendimento, para que haja edificação, meu irmão. É isso que é importante, é entender, é saber se chegar ao Senhor com entendimento, sabendo que de fato está adorando. Versículo de número 4 diz assim: e o que fala em língua desconhecida novamente, eu já expliquei para vocês que não tem no texto original, né? O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha que coisa maravilhosa, já expliquei. Então, por isso que o dom de profecia sempre vai ser mais importante na visão de Paulo. Não é que o dom de língua não seja importante. Ah, mas eu quero passar a mensagem, eu quero profetizar em línguas. Beleza, então tudo bem. Então fala o seguinte, passa a mensagem para a igreja em línguas, traz um intérprete para interpretar o que você vai falar em línguas. Ou então ore para que interpretem. Isso você tem de fazer, meu irmão. Caso contrário, procure com zelo o dom de profecia que tem mais eficácia para nós entendermos a graça de Cristo Jesus. Entendeu? A edificação da igreja ela é importante. Só vai entender através da profecia. Da dom de língua você precisa ter intérprete. É isso. É forte isso aqui, meu irmão. Muito forte. Na continuação diz assim. O versículo de número 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. O apóstolo Paulo fala, ó, eu quero, tudo bem. Fale em línguas, tudo bem. Pode falar, mas eu quero que muito mais vos profetizem, porque o dom de profecia é maior do que o dom de língua. Mas se de fato, aquilo que eu disse agora há pouco, de fato vocês querem falar em línguas, então interprete, meu irmão, porque a igreja precisa ser edificada. E isso muitas das vezes as pessoas ficam em dúvida, não sabem, né? Você vai nessas reuniões aí religiosas e a gente sai de lá mais confuso do que entra, entendeu? É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. E fica essa bagunça toda aí, esse problema. Então o que eu quero dizer para meus amados irmãos que acompanhou comigo nesse exato momento essa live. Dom de língua na Bíblia é idioma, é dialeto, é isso. Não tem nada a ver com essa mentirada que o sistema religioso vem há 1000 e poucos anos, nem sei quantos anos tem, que eles dizem que o falar em língua, que o dom de língua é falar essas besteiras que eles dizem aí nos templos religiosos. Isso não existe, meu irmão. Abre os olhos com entendimento para o Evangelho da Graça. Essa mentirada está acabando, está caindo por terra, porque as pessoas, graças ao bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós estamos abrindo os nossos olhos espirituais, está vendo, né?
que não é bem assim, tem de haver uma explicação com clareza para que nós possamos de fato crescermos em graça e em conhecimento. E nós estamos aqui todos os dias fazendo live, não só eu, mas os nossos outros amigos também fazem live sobre o Evangelho da Graça, indo para cima do sistema religioso, não para tirar de lá os falsos profetas, porque os falsos profetas eles não virão, mas sim tirar de lá os eleitos que ainda estão no sistema religioso, talvez por a sua ignorância, ainda estão lá porque ainda não conhecem as escrituras, porque muitas das vezes aprendeu errado. E tem gente que, quando a gente fala do Evangelho da Graça, toma até um susto. E o sistema religioso ele erra em duas partes muito importantes. Qual é a primeira parte que eles erram? Eles dizem que quem não fala essas línguas que eles dizem nesse templo aí, feita por mão de homem, que não tem o Espírito Santo, que não tem o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo, meu irmão? Será que é falar nessa língua que eles dizem aí? Não, meu irmão. Batismo com o Espírito Santo foi na cruz, em Cristo Jesus. Olha o que diz em Romanos. Olha aqui o que diz em Romanos, capítulo de número 6, se não me falha a memória, versículo 3. Olha o que diz aqui. Um erro gravíssimo. Romanos, capítulo de número 6, versículo 3, diz assim, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós somos batizados, meu irmão. Aquilo que eu disse agora há pouco. Espiritualmente, na hora que Cristo vai na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, automaticamente. Ou seja, na verdade, morrer para o povo judeu, para que eles pudessem ser batizados na cruz. Nós já nascemos batizados, porque a partir do momento que nós estamos depois do ano 70. Então, quando nós cremos no Espírito Santo, automaticamente, nós já somos batizados com Ele, meu irmão. E não tem nada a ver falar uma língua que nem eles mesmos conhecem. Isso não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. Então, o erro duplo, dizer que só tem o Espírito Santo quem fala essas supostas línguas que eles falam aí, entendeu? Isso é um dos primeiros erros. E depois ele dizer que são línguas estranhas de outros mistérios, que é língua de um outro menino. Isso é tudo mentira. E chegou o momento de nós que pregamos o Evangelho da Graça, mostrar as verdades para as pessoas. Depois que eu comecei a pregar o Evangelho da Graça, muitas pessoas até amigas, próximo de mim, começou a me odiar. O sistema religioso é isso. Eles passam a odiar a gente quando a gente começa a levar essas verdades. Eu fiz um vídeo, coloquei na internet sobre o dízimo, claro que isso aqui não é o assunto. Amigos meus que se dizem que era amigo meu, passou a me odiar, falar palavras de ofensa à minha pessoa, porque eu coloquei na internet um vídeo sobre os falsos pastores que cobram dízimo, sendo que o dízimo é para Israel, não é para nós que somos gentios. Então, muitas das vezes, quando a gente começa a falar das verdades de Cristo, essas pessoas começam a nos odiar e dizem que pregam a graça. Que graça é essa que eles pregam com ódio? Porque a graça, ela não tem ódio, ela tem amor. Então que todos nós possamos crescer em graça, em conhecimento, mais e mais, compartilhar as lives, que os vídeos chegam mais e mais longe ao coração daqueles ainda que precisam conhecer essa graça. Amém, meus amados irmãos? Que todos possam continuar firme com Cristo. Abba Pai, melhor noite.